no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 até o 17. Livro de Gênesis 28, 10 a 17. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus. E partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, e para o norte e para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que lhe hei referido. Despertado Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Esse texto da Escritura Sagrada, bem como todos os textos da Bíblia, serve sempre de base para a aprendizagem que nós temos com relação à nossa conduta e à nossa vida cristã. Como vocês bem sabem, Jacó é uma das personalidades mais importantes da Bíblia. É um homem que, sem dúvida alguma, é muito parecido comigo e com você. É uma pessoa que, ora estava lá em cima, espiritualmente falando, ora estava mediando, espiritualmente falando, e ora estava lá embaixo. Depois ele subia de novo, depois ficava médio, baixo, alto, médio e baixo, e assim por diante. Jacó tem uma história marcada por muitos embates, debates e combates, e lutas e batalhas. É um homem que, sem dúvida alguma, se fosse necessário sair no braço, como se diz popularmente, ele sairia. A Bíblia diz que ele luta com o seu irmão para ver quem é que nasceria primeiro. E ele perde para o irmão e o irmão nasce antes. A Bíblia diz que ele enganou uma série de pessoas do seu círculo familiar e agora ele está fugindo do seu irmão em Gênesis 28 para não ser morto. E eu gostaria de compartilhar, a partir desse texto, algumas lições com a igreja nessa noite. A primeira lição que eu percebo nesse texto: ninguém engana os outros e permanece acompanhado. Porque o texto sagrado que nós acabamos de ler diz que Jacó estava só. Ele morava em uma casa relativamente boa. Ele tinha o conforto necessário para uma vivência familiar. Morava com o pai, morava com a mãe, morava com o irmão. Enfim, toda a família fazia parte da convivência. Mas Jacó aprontou tanto na vida que ele acabou ficando sozinho. E nesse texto, por causa das suas trapaças, ele se encontra sozinho. Para você ter uma ideia, ele roubou o direito de seu filho que herdasse a maior herança, que é o direito de primogenitura do seu irmão.
Ele ludibriou o pai com as palavras capciosas para pegar a bênção do irmão. Em outro texto, ele enrolou o sogro no trabalho. Jacó era uma pessoa dissimulada. E eu e você precisamos entender que as pessoas se afastam da gente pelas coisas erradas que a gente faz. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que trapaceia. Ninguém gosta de ter convivência junto de alguém que mente. Ninguém gosta de ter um bom relacionamento com uma pessoa que só quer levar vantagem em tudo. Ninguém gosta de estar perto de pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas orgulhosas, pessoas que só querem desfrutar do melhor da vida, mas não querem dar nada em troca para o outro. E Jacó era esse tipo de pessoa, um enganador, um homem de mentira. E é por isso que ele está só. Ninguém que engana as pessoas permanece acompanhado. A tendência é que as companhias permaneçam do seu lado ou do lado de quem engana por um período de tempo. Mas chega uma hora que as pessoas cansam. E elas cansam. Elas cansam de serem enganadas. Elas cansam de que as pessoas apenas se aproximem dela para tirar vantagem. Elas não gostam de serem aproveitadas. Ninguém gosta. Você gosta? Não, ninguém gosta. E Jacó fazia isso, por isso que ele está só. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que, mesmo sendo um enganador, um homem de mentira, de repente, ele se vê diante de Iavé. Iavé é o nome hebraico para Deus no Antigo Testamento. E ele está diante de Iavé, o Deus da verdade. Um homem de mentira está diante do Deus da verdade. E Gênesis 28, versículo 13 diz: e o Senhor lhe diz: esta terra em que você está, eu a darei a ti. Isso me impressiona em Deus, porque Deus faz uma promessa para um enganador. Deus faz promessa para um homem solitário. Deus faz a promessa para alguém que não tinha nada para oferecer para Deus em troca. E eu acho interessante que, diferente de mim, e talvez diferente de um ou dois de nós que estamos aqui nessa noite, Deus ele aparece a Jacó e ele não aparece para dizer, bem feito. Quem mandou você agir de forma irresponsável? Deus não aparece para Jacó à noite e ele sozinho diz, bem feito por você estar só. Você mereceu estar só. Você enganou todo mundo, o que você esperava da vida? Você semeou tanta maldade que a maldade te aconteceu agora. Mas aí Deus aparece para Jacó e começa a fazer promessa. Deus não o acusa por ter pecado tanto, por ter traído a confiança das pessoas. Deus faz uma promessa. E Deus faz uma promessa para Jacó, não porque Deus estivesse seguro que Jacó tinha mudado. Não, Jacó mudou. Jacó é uma nova pessoa, é um novo homem. Jacó já deve ter aprendido as lições. Irmãos, e tem gente que nunca aprende lição. Mas Deus, ele não estava seguro que Jacó mudou. Deus aparece para Jacó seguro que ele, Deus, era capaz de mudar Jacó. Amém por isso? Isso é extraordinário. A confiança do próprio Deus em aparecer para um homem e dizer, eu vou te dar essa terra, porque eu vou te mudar. Eu vou transformar o teu caráter. E na verdade essa promessa que Deus faz, essa tal mudança, ela acontece tempos depois em Gênesis 32, quando o próprio Deus, ele encontra-se com Jacó e eles lutam no val de Jaboque. E aí Jacó é tocado na coxa, sai mancando, e Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. O que a gente precisa entender, irmãos, é que o nosso presente está visível aos nossos olhos, mas o nosso futuro está visível diante dos olhos de Deus. Eu olho para você hoje e percebo apenas o seu presente, mas o Deus Todo-Poderoso que está aqui hoje, olha para você e já percebe o teu futuro.
E é por saber o teu futuro, é que Deus pode fazer promessas relacionadas a ele. E aí Jacó é transformado por Deus em um novo homem, não mais aquele que enganava, que trapaceava, que mentia. E é por isso que ele estava apto para receber as promessas de Deus. Você já reparou que Deus, apesar da nossa vida pecaminosa, dos erros que a gente comete, as falhas que a gente dá, Deus ainda é bom, Deus ainda faz promessa, Deus ainda está escrevendo a nossa história, Deus ainda está planejando o nosso futuro, Deus ainda tem algo extraordinário por nós, apesar de nós, não porque Deus olha para o nosso estado atual, mas porque Deus olha para o nosso estado futuro, e o nosso estado futuro é glorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. É extraordinário. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que ninguém vem à casa de Deus e fica como está. O versículo 17 do capítulo 28 de Gênesis que lemos, diz assim: e temendo, disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. A igreja, ela é um lugar diferenciado. Não existe nenhum lugar do mundo que seja como a igreja. A sua casa é uma bênção? É uma bênção. O seu trabalho é uma bênção? Sim. Mas não tem lugar no mundo como a igreja. A igreja é a porta do céu. Como é que a gente faz para entrar em sintonia com Deus? Através da igreja. É uma porta escancarada e aberta. E não dá para vir à igreja de qualquer jeito. E mesmo que desse, não dá para ficar do jeito que está. Ninguém que vem à casa de Deus fica como está. Eu percebo para o texto que nós lemos e temendo, temível é esse lugar. Jacó, quando está em Betel, e a palavra Betel significa casa de Deus, ele teme, ele treme, porque na casa de Deus a carne treme, é necessário estar em espírito neste lugar, porque tudo que acontece aqui é espiritual. O mover é espiritual, a presença de Deus é espiritual, a glória de Deus é espiritual, a palavra pregada é espiritual, os louvores entoados são espirituais. Aqui é um lugar de temer e tremer diante do Senhor. Não dá para chegar na casa de Deus sem reverência. Não dá para entrar na casa de Deus e não estar focado. Jacó, ele treme. Ele diz que a casa de Deus é um lugar terrível, porque aqui não tem palestra, aqui tem proclamação da Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Aqui não se toca, canta e ouve apenas música, aqui é louvor. As palavras não são jogadas ao vento, as palavras são dirigidas a Deus, isso nós chamamos de oração. A gente não se reúne aqui como um ajuntamento social, aqui é comunhão, é a comunhão voltada para o único Deus, para o único Senhor. Nós estamos reunidos numa só fé, num só propósito, numa só intenção, numa só alma, num só espírito, porque temos um único Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui hoje. É por isso que esse lugar é terrível. Não é um clube, não é um lugar de passeio, não é um local de entretenimento. Aqui é a igreja, é casa do Senhor. Aqui não é um tempo que a gente passa para se divertir. Aqui é um lugar que a gente vai para adorar. A gente vem para adorar. Não temos palco aqui, temos altar. Aqui não é auditório, aqui é casa de Deus, amém? É por isso que ele tremeu em Betel. Porque na casa de Deus, o pecador se arrepende. Por isso que é um lugar diferente, não dá para ficar como está. Na casa de Deus, o perdido é achado e salvo. Na casa de Deus, o doente é curado. O possesso é liberto. O relacionamento conjugal é abençoado.
os relacionamentos interpessoais são restaurados. A igreja é um lugar de se ter temor. Não dá para se comportar na igreja como se eu estivesse na sala de casa, ou em qualquer outro lugar. Jacó temeu na igreja. Aqui é um lugar de temor, porque a glória de Deus está presente, amém? Porque a autoridade de Deus está presente. Aqui é um lugar de se reverenciar o autor e consumador da nossa fé. Aqui é o lugar de se reverenciar aquele que era, que é e que há de vir. Aqui é o lugar de honrar o Senhor. É um lugar diferente, porque a presença de Deus está aqui. Jacó temeu na casa de Deus, porque é um lugar de santidade. A Bíblia diz que o zelo da casa de Deus consumia Jesus. A Bíblia diz que ele purifica o templo. João 2, 13 a 17. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Aleluia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E se vocês me permitirem, e mesmo que vocês não me permitam, guarde o seu celular quando entrar na casa de Deus. Guarde a sua boca quando entrares na casa de Deus. Guarde a sua distração quando entrares na casa de Deus. Porque a casa de Deus é um lugar temível. A gente percebe que uma das marcas da sociedade pós-moderna é a falta de reverência com o sagrado. E a gente diz: não, eu sou a igreja. Eu sei, irmão, você é a igreja. E a igreja está em todo lugar. Mas você tem que entender que Deus determinou que houvesse lugares especiais onde Ele se manifestaria, onde o povo se reuniria para adorar. E nós estamos diante de um lugar desse nessa noite. Guarde os seus pensamentos. Guarde tudo aquilo que te impede de dar o seu melhor, a sua melhor adoração, o seu melhor culto. A gente não vem na igreja no culto, a gente vem fazer o culto. Não, o culto quem faz é o pastor e os obreiros não. Quem faz o culto somos nós. A gente presta o nosso culto a Deus aqui. A ideia é que a gente entre com um espírito em sentido de oração. É que a gente entre com um espírito em sentido de reverência. É que a gente entre com um sentido de espírito de temor e de respeito. A Bíblia diz que se o sacerdote não temesse e reverenciasse na casa de Deus, ele morreria no santuário. Ele entrava com os sininhos, diz a tradição judaica, pendurado. E se ele entrasse sem reverência, sem temor e sem santidade, ele morria. Ele entrava com uma cordinha amarrada. Aí ele tinha que ficar andando lá dentro da casa de Deus, andando na casa de Deus, e ouvindo os barulhos de sino. Se ele parasse, pararia o barulho do sino. Aí as pessoas iriam deduzir: morreu. Aí ele estava com a corda, eles puxavam a corda e arrastavam o corpo para fora. Você já imaginou se a moda pega? Não a moda do sininho. Não a moda da corda. Mas já imaginou se a moda pega de Deus matar quem entra na casa dele com o espírito de Ananias e Safira? Ou com o espírito do sacerdote que não estava em santidade diante de Deus? Alguns de nós aqui talvez já estaria no céu. Aí você fala: pastor, está no céu é melhor que aqui. E se não fosse para o céu? Terceira lição que eu aprendo nesse texto:
Ninguém está tão mal que não possa sonhar. Porque Jacó estava só, longe de todo mundo, mas o versículo 12 do capítulo 28 diz: e sonhou. No sonho ele via uma escada que subia e descia. Não, a escada estava parada, quem subia e descia eram os anjos. E se havia uma pessoa no mundo que tinha todos os motivos para não sonhar, era Jacó. Nasceu lutando, lutava no ventre da sua mãe e agora fugia para não ser morto. Amados, as lutas da vida não devem roubar os seus sonhos, amém? O sofrimento da vida não deve roubar os seus sonhos. As perdas da vida não devem impedir você de sonhar. Tudo pode ser tirado de nós, menos o direito de sonhar. Você pode perder tudo, menos os seus sonhos. E Jacó sonhou. Um sonho extraordinário. E a partir da ideia de vida dele, nós também podemos sonhar. Sonhar é imaginar que o impossível se tornará realidade. Sonho é aquela ideia que martela na nossa mente e que a gente alimenta e que a gente sente orgulho. Sonho é um pensamento dominante que a gente segue com interesse, com paixão, com dedicação. Os sonhos transformam o mundo. Os sonhos nos inspiram a criar. Os sonhos nos animam a superar e nos encorajam a conquistar. O sonho muda a nossa vida. E eu aprendo com esse texto que não existe situação tão terrível que eu esteja vivendo que me impeça de sonhar. Jacó estava em Betel. Betel, além de ser um lugar de reverência, Betel é um lugar de ter sonhos. Deus pode trazer sonhos para quem não sonha mais nessa noite aqui. Sonhar não é fantasia. Fantasia é pensar como gostaria que a vida fosse, sem fazer conexão com como a vida é. Jacó, ele tem um sonho e não uma fantasia. O que é fantasia? Fantasia é eu desejar, na altura dos meus 41 anos de idade, ser jogador de futebol profissional na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso não é sonho, isso é fantasia. Se eu tivesse 7, 8 anos de idade, ou tivesse 11, 12 igual o Ítalo, aí talvez dava. Mas é fantasia. A gente precisa de sonhos que sejam conectados com a realidade nossa. Os sonhos, eles são inspirados pelo Senhor. Jacó estava simplesmente sozinho e de repente Deus aparece e lhe dá um sonho. Mas os sonhos são dados por Deus para as pessoas que têm coragem de batalhar por eles. A gente não enxerga na Bíblia Deus dando sonho a pessoas desocupadas. Pessoa desocupada tem só fantasia. Só quer vida mole. Só quer que as coisas caiam do céu. Deus dá os sonhos. O sonho de Jacó nasceu nele. E Deus pode te dar sonhos nessa noite, porque é Ele que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua vontade. Eu acho lindo esse texto de Filipenses 2,13. Às vezes você não está pensando em nada, de repente surge uma ideia, uma vontade, e você quer fazer algo, realizar algo grandioso. Aí você diz assim: eu não sei como vou fazer isso. Aí Deus está dizendo: primeiro, quem colocou isso dentro de você sou eu. Segundo, se eu coloquei isso dentro de você é porque eu quero que se realize. E eu sou capaz de fazer com que isso se realize a partir do momento que você vai dando os passos corretos. E Deus realiza. A Bíblia diz em Gênesis 28:13 que por cima dela, por cima da escada, estava o Senhor no sonho de Jacó. Ou seja, Deus precisa estar no topo dos nossos sonhos. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia por isso. Sonhe em Deus. Ninguém olha para esse texto da Escritura Sagrada e fica do mesmo jeito. A escada de Jacó representa um caminho para a realização dos sonhos. Salmo 37,4, deleita-te também no Senhor,
e Ele concederá os que desejam o teu coração. Ninguém está tão mal que não possa sonhar. Ninguém está tão novo que não possa sonhar. Ninguém está tão idoso que não possa sonhar. Ninguém está tão doente que não possa sonhar. Ninguém está tão triste que não possa sonhar. Ninguém está tão mal que não possa sonhar. Deus pode derramar o Espírito Santo dele, como diz em Joel 2, e derramarei o meu Espírito e os vossos velhos sonharão. Deus pode derramar o Espírito nessa noite e a gente voltar a sonhar, aleluia. Eu tenho sonhos pessoais, tenho sonhos para a igreja, eu tenho sonhos e você também tem que ter. Sonhar. A quarta lição que eu aprendo nesse texto. Amém, gente? A quarta lição que eu aprendo nesse texto é que ninguém foi tão longe que Deus não possa alcançá-lo. Jacó foi longe demais. Imagine a personalidade de um ser que, enquanto a mãe está grávida de gêmeos, eles lutam lá dentro. Imagine um homem que tem a coragem de enganar o irmão com um prato de comida, enganar o pai, matar um animal, passar no seu corpo. Jacó foi longe demais. Talvez alguns de nós que estamos aqui hoje tenhamos ido longe demais. E talvez não foi nenhuma outra pessoa que precisou te revelar isso. Talvez você mesmo percebeu. E você olha no espelho e pensa, dessa vez eu fui longe demais. Não devia ter feito isso com a minha mulher. Não devia ter falado isso para o meu marido. Não devia ter tratado o meu filho dessa maneira. Não devia ter ido naquele lugar. Não deveria ter fechado esse negócio. Não deveria ter feito isso. Tem gente que vai longe demais. Mas não longe demais onde Deus não possa alcançar. Ninguém está tão mal que não tenha com quem contar. Jacó estava só no momento mais difícil da vida dele. Gente, e é nos momentos difíceis da nossa vida que a gente descobre quem é que está com a gente ou não. E muitas vezes a gente descobre que quem está com a gente são pessoas que a gente jamais imaginou que estivesse. Sabe quando você está mal, por qualquer situação, e aí você imagina, olha, eu acho que eu posso contar com fulano de tal. Eu acho que eu posso contar com tal pessoa. E quando você pensou que podia contar, você descobre que você não pode contar com ela. Mas tem pessoas que você imaginou que não pudesse contar. E são exatamente essas pessoas que te ajudam no momento de maior dificuldade que você passa. E na nossa vida, principalmente mais relacionada à questão emocional, é muito comum a gente idealizar a ajuda vinda de uma pessoa específica. E se não vem dessa pessoa que a gente idealizou, mesmo que outra pessoa esteja disposta, a gente não se satisfaz, não fica contente e a gente recusa. Sabe, você está precisando de ajuda, aí você pensa, o pastor Rômio, ele vai me ajudar. Aí o pastor Rômio não pode te ajudar. Aí uma outra pessoa se oferece para te ajudar. Pastor Clóvis, Pablo, é um dos outros pastores. Aí você diz, não, mas é que eu queria a ajuda do pastor Rômio. Ô bendito, a outra pessoa está ali para te ajudar. Às vezes você espera a ajuda de um familiar, mas aí alguém de fora oferece ajuda, você diz, não, eu queria que o fulano me ajudasse. E a gente idealiza isso, e se a ajuda não vem de onde a gente espera, a gente não fica satisfeito.
A gente não fica feliz. Irmãos, no momento de dificuldade, até a ajuda da sogra vale, gente. Me perdoe, irmãs, sogras. Eu tenho sogra, e a minha sogra não merece isso que eu falo. A minha sogra é um anjo. De verdade. Os joelhos dela, se você olhar, tem marcas, de tanto que ela ora por mim. Por que você acha que eu sou uma benção? Oração da sogra. E aí eu percebo Jacó só. Você já viu a história daquele homem que estava na enchente e diz: Deus, me ajuda. Aí Deus mandou um homem com um barco, uma canoa. E o homem diz assim, o barqueiro diz: sobe aqui. Não, Deus vai me ajudar. Aí a água começa a subir. Aí vem um cara com um barco a motor. E ele diz assim: sobe aqui. Ele diz: não, Deus vai me ajudar. Aí a água vai subindo, ele está no telhado. Aí vem um cara com um helicóptero resgatando as últimas pessoas. Aí o cara joga a corda e diz: não, sobe aqui. Ele diz: não, Deus vai me ajudar. Aí a água sobe. Aí quando a água sobe, ele vai parar no céu. Aí quando ele para no céu, diz: Deus, o Senhor não me ajudou. Aí Deus diz: e o cara do barco? A rema e o cara do barco, a motor e o cara do helicóptero? Não, mas eu queria que o Senhor descesse, sabe? O Senhor descer e tal. Gente, a ajuda não vem da onde a gente espera. O importante é ser ajudado. Muitas vezes em aperto, fomos ajudados por quem não imaginávamos. O que eu quero que você entenda nessa noite, a partir desse texto, é que independentemente do que enfrentamos, sempre há e haverá alguém que possa nos ajudar, amém? A ajuda pode ser paterna, pode ser materna, pode ser fraterna, pode ser amigável, ou até mesmo de alguém que a gente considerava adversário. Quantas vezes a gente já passou vergonha, porque a gente considerava alguém adversário, ou a gente tinha alguém que não era muito em autoestima com a gente, e a gente tinha coisas no coração com relação à pessoa, e um dia a gente precisou, e a ajuda veio daquela pessoa, e a gente passou vergonha, e teve que dizer para a esposa um dia: olha, fulano me ajudou, eu não esperava que a ajuda viesse dele. Já passaram essa vergonha? E aí eu percebo Jacó recebendo auxílio de Deus, quando ninguém estava lá. Jacó recebe auxílio de Deus quando não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém. Ele recebe auxílio de Deus quando ninguém estava lá. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando eu preciso e Deus não envia alguém, Ele mesmo vem. Ele mesmo vem. Mas Ele não te deixa só em maneira nenhuma. Quem socorreu não foi o pai, a mãe, o irmão, um amigo. Quem socorreu Jacó foi Deus. E eu acho interessante que Jacó jamais imaginaria encontrar Deus naquela noite, naquele lugar, naquele deserto, em Betel. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Não sei o que você está enfrentando. Não sei quais são as suas batalhas, se são batalhas de desemprego, batalhas na área da saúde, batalhas no casamento, batalhas nos relacionamentos interpessoais. Eu não sei se a sua batalha é contra algum pecado específico, mas uma coisa eu sei: esse lugar é terrível, Deus está aqui e Deus te encontra nessa noite para te ajudar e mudar a tua sorte. Aleluia. Aleluia. Quinta e última lição nessa noite: ninguém chega tão fundo que não possa emergir. Ninguém chega tão fundo que não possa emergir. Ninguém está tão mal que não possa dar a volta por cima. Eu acho fantástica a história desse homem. Ele está numa peregrinação solitária, com o coração apertado, com a alma em angústia, passando por sofrimentos mais terríveis que você pode imaginar para uma pessoa. E aí ele tem um encontro com Deus. E Deus muda a vida dele.
Deus fará com que pessoas deem a volta por cima nessa noite. Em outras palavras, ninguém deve tanto que não possa pagar. Ninguém está tão doente que não possa ser curado. Ninguém está com um casamento tão ruim que não possa ser melhorado. Ninguém errou tanto que não possa se arrepender. Ninguém pecou tanto que não possa ser perdoado por Deus. Ninguém está tão triste que não possa se alegrar. Ninguém está tão desesperado que não possa ter esperança. Jacó, ele recebe a promessa de tomar posse da terra onde estava. E a Bíblia diz que ele recebe a promessa e toma posse da terra. Sabe por quê? Porque Gênesis 28, 15 diz: não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: tudo aquilo que eu disse para você, eu vou estar do seu lado até cumprir. Não te deixarei, não te desampararei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. A Escritura Sagrada é muito clara: Deus não te deixa. Passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor se cumprirão. Tudo aquilo que Deus diz para você que se cumpriria, vai cumprir, porque Ele é fiel, amém? Por isso, Deus é fiel.